Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa ter para você começar a estudar sozinho para o Enem. Atualmente, eu estudo sozinha e sem cursinho para poder passar em medicina pelo Enem e eu vou te contar tudo o que eu aprendi ao longo dos meus anos de estudo, tudo que eu vi que era necessário para eu poder ter um bom desempenho. Para você ter noção, em matemática, estudando sozinha. Eu nunca fiz cursinho de matemática, nunca assinei nenhuma plataforma de matemática. Eu realmente aprendi tudo estudando sozinha. E ano passado eu fiz 826 pontos em matemática no Enem. Assim, eu fiquei muito surpresa com essa nota e fiquei muito feliz. Então eu vou te contar tudo o que você precisa ter. Eu não vou te contar ainda como eu estudo, mas eu vou te contar aqui tudo o que você precisa ter para você começar a estudar sozinho. Então pega aí o seu caderninho de estudos, pega o seu café, que agora eu vou te contar tudo o que você precisa ter para você estudar sozinho. A primeira coisa que você precisa ter é um cronograma de matérias. No geral, as pessoas elas ficam perdidas sobre como estudar sozinho porque elas não têm um direcionamento. E esse direcionamento vem do que você vai estudar semanalmente. Eu postei esse conteúdo aqui, né, no TikTok sobre estudar sozinha e tal. E as mensagens que eu mais recebi foram de pessoas falando assim, cara, me ajuda, como que você estuda sozinha? Porque eu quero estudar, mas eu não sei como estudar, eu não sei o que estudar. E é esse o que você precisa ter, que é o cronograma de matérias. Atualmente, eu uso o cronograma de matérias do Protocolo Enem, do Marcos Vasconcelos, e é o cronograma que eu uso desde que eu comecei a estudar para medicina. Atualmente esse cronograma ele tá R$60 e só vão ter duas coisas aqui que eu vou falar que você precisa fazer um investimento. A primeira coisa delas é o cronograma que você precisa comprar. Esse cronograma te fala quais matérias você vai estudar semanalmente e qual é a incidência daquela matéria também no Enem. Se tiver algum outro professor que você conheça, que você tenha mais confiança, você pode comprar o cronograma desse professor também. Eu tô aconselhando aqui o do Protocolo Enem porque é o que eu uso e é o que eu conheço. Eu não conheço nenhum outro cronograma de estudos. Então, se você tiver algum outro professor que você tenha mais confiança, você pode comprar o desse professor, ou se você tiver um gratuito, mas eu não passo o cronograma gratuitamente para as pessoas, porque não é algo meu, algo criado por mim, para eu ficar divulgando, sabe? Então, eu sempre aconselho, eu sempre passo o link para as pessoas poderem comprar, porque isso é realmente imprescindível e é algo muito necessário. Você pode ter o restante de todas as coisas que eu vou te falar aqui, mas se você não tiver o direcionamento, como é que você vai saber o que estudar? Então, você realmente precisa ter esse cronograma. A segunda coisa que você precisa ter é ter um cronograma semanal. Um cronograma semanal, ele vai te direcionar sobre o que você vai estudar em cada dia da semana. O cronograma de matérias vai te direcionar sobre o conteúdo que você vai estudar, mas o cronograma semanal vai te direcionar sobre o que você vai estudar em cada dia. Por exemplo, no meu cronograma semanal, segunda-feira eu estudo Biologia 1 e Matemática 1. Na terça-feira eu estudo Física 1 e História. Na quarta-feira eu estudo Química 1 e Matemática 2. Então é isso que um cronograma semanal ele vai te dar. Ele vai te dizer o que você vai estudar em cada dia. E aí, como é que eu aplico o meu cronograma de matérias nisso? Por exemplo, no cronograma de matérias do Marcos Vasconcelos, do Protocolo Enem, ele é dividido em 25 semanas de estudo. E aí, digamos que eu esteja na primeira semana de estudos. Aí eu já tenho meu cronograma semanal pronto, e no meu cronograma de matérias eu vou lá na semana 1. Aí digamos que esteja na segunda-feira, ou seja, segunda-feira eu estudo Biologia 1 e Matemática 1. Eu vou no meu cronograma de matérias, vou ver qual é a matéria da semana 1 de Biologia 1 e Matemática 1 e é aquilo que eu vou estudar. Ou seja, o meu cronograma semanal, ele me deu o que eu vou estudar no dia, e o cronograma de matérias vai me dar qual é o conteúdo que eu vou estudar naquele dia, entendeu? Então essas duas coisas, elas estão te direcionando sobre o que você vai estudar, que no geral é o que as pessoas não têm. A terceira coisa que você precisa ter, essa é imprescindível, assim como o cronograma de matérias. A terceira coisa é ter uma rotina bem definida. O que é uma rotina bem definida? Uma rotina bem definida é você ter horário para acordar, horário para dormir, horário para tomar café da manhã, horário para almoçar, horário para treinar, horário para fazer cada coisa sua. Porque se você não tem os seus horários bem construídos, os seus horários estruturados, não adianta você ter cronograma de matérias, cronograma semanal, ter material de estudo. Se você não tem os seus horários organizados de horário para acordar, horário para começar a estudar, não adianta ter nada disso, você não vai conseguir, porque os seus horários são bagunçados. Então você precisa organizar os seus horários. Eu vou acordar esse horário, por exemplo, a minha rotina é a seguinte, eu acordo 4h15 da manhã. De 4h15 até 4h30 é o horário em que eu levanto, arrumo minha cama, eu troco de roupa, geralmente eu gosto de tomar um banho, então eu tomo banho, eu troco de roupa, eu coloco o meu café pra fazer e eu sento pra poder estudar. E aí de 4h30 até 5h, eu faço meu devocional. Então isso é um exemplo de um pedacinho da minha rotina. Eu tenho horário para tudo. Eu tenho horário para tomar café da manhã. Eu tenho horário para almoçar. Eu, por exemplo, eu gosto de almoçar antes de meio-dia. Para mim, eu consigo render melhor se eu vejo que eu voltei, que o meu almoço terminou antes de meio-dia.
Então é isso que eu gosto de fazer. Geralmente eu almoço 10h30, 11 horas da manhã. Porque aí 11 horas ali eu vejo, caraca, já tenho o restante da tarde. A tarde nem iniciou, eu já tô voltando a estudar. Então isso é uma coisa particular minha que eu gosto de fazer. Então você precisa ter a sua rotina muito bem estruturada e muito bem definida, com horários para tudo. A quarta coisa que você precisa ter para você conseguir estudar bem, essa coisa é opcional, mas eu estou recomendando aqui porque é algo que fez muita diferença no meu desempenho de estudos, principalmente porque, como eu disse, 2024, que foi o meu primeiro ano, eu perdi porque eu tinha um emocional muito abalado. Então, uma coisa que fez muita diferença para mim foi ter apoio psicológico. Aí você vai me falar, poxa, Bruna, mas apoio psicológico é caro. Sim, eu concordo. Mas eu vou te passar aqui o que eu uso e qual site e por onde eu faço, por onde eu tenho apoio psicológico. O site que eu uso se chama Erre, e eu vou deixar ele aqui para vocês verem. Esse site, ele é exatamente um site que oferece apoio psicológico de maneira mais acessível. Para você ter noção, eu pago atualmente, nas minhas sessões, R$ 40 por 4 sessões. Não é uma sessão. Eu pago R$ 40 por 4 sessões. Então, cada sessão sai por R$ 10. Além disso, eu faço 2 sessões por mês. Ou seja, esses R$ 40 duram para 2 meses. Então, assim, realmente é quase de graça isso, sabe? Então é por aí que eu faço apoio psicológico e eu realmente acho isso muito necessário porque nós temos outras questões das nossas vidas que influenciam o nosso desempenho. Então a gente ter alguém para poder conversar, para poder desabafar e contar ali como é que tá sendo o nosso dia, como a gente tem se sentido, eu acho que realmente é uma coisa muito necessária, sabe? Então, mas isso é algo opcional. Se você não vê necessidade, você não precisa fazer. Essa era a segunda coisa que eu falei que você precisaria fazer um investimento. Então, isso é realmente opcional. Mas se você vê necessidade de fazer, esse é o site que eu uso e é por lá que eu faço meus apoios psicológicos. E assim, a Bruna de 24 e a Bruna de hoje são pessoas completamente diferentes. Eu já não tenho mais ou as minhas questões emocionais já não influenciam mais nos meus estudos, porque sempre que algo acontece, eu já vou lá conversar e resolver tirar aquilo da minha mente, sabe? Porque, no geral, tudo que a gente precisa é conversar, é botar pra fora tudo que a gente tá sentindo. Então, isso é realmente algo que fez muita diferença na minha vida. A quinta coisa, muito importante, essa daqui é imprescindível também. Assim, no geral, tudo aqui é muito necessário, mas tem coisas que eu falo, cara, essa daqui não pode ser deixada de lado, como o cronograma de matérias, como a rotina. A apoio psicológico que eu falei, é opcional. Mas essa daqui também é muito importante, que é fazer atividade física. Ai, Bruna, mas eu não posso pagar uma academia. Treina em casa, pega uma corda, pula, faz um cardio. Ai, mas é todo dia. Não, você pode fazer isso 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, eu vou sair pra dar uma corridinha de, sei lá, 20 minutos. Ou segunda, quarta e sexta, eu vou pular corda 15 minutos. Cara, o seu corpo, ele precisa de movimento. Às vezes, a gente se sente cansado, a gente se sente dolorido, e a gente fica, cara, mas eu não fiz nada pra estar sentindo isso. É porque o seu corpo tá parado. Um corpo parado também é um corpo cansado. O nosso corpo precisa de atividade física. E isso não é só para o nosso corpo, mas é para a nossa mente também. Uma mente em que está em constante atividade, aqui, tentando assimilar coisas, precisa de uma fuga. Precisa de algo que a tire daquela constante, sabe, pressão ali de ter que estar, sabe, assimilando mais matérias e mais exercício. Você precisa de atividade física. E se você não puder ir pra academia, tudo bem, faz alguma coisa em casa, faz um alongamento todo dia de manhã, faz uma corrida, pula uma corda, sei lá, fica pulando aleatoriamente, mas coloque o seu corpo em atividade. Isso é muito necessário. Isso é realmente algo imprescindível. Você ficar parado, sedentário, só vai piorar o seu desempenho. Isso realmente influencia no seu desempenho. Então, separe um momento do seu dia, da sua semana, não precisa ser todo dia. Pode ser 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, uma vez eu já acho pouco, 2 vezes também. Mas se você não pode, e 2 vezes é o que você consegue, fale essas 2 vezes. Mas realize alguma atividade física, sabe? Coloque o seu corpo em movimento. Isso realmente influencia nos seus estudos. A sexta coisa que você precisa ter é um método de revisão. Um método de revisão é a maneira com que você vai realizar periodicamente revisões de matérias que você já viu. Atualmente, eu uso o método 3D, que são 3 dias de revisão para cada matéria estudada. Eu não vou explicar aqui como fazer a revisão, mas eu só estou explicando que ter um método de revisão é muito importante para você relembrar periodicamente as matérias que você já viu. O método 3D ele funciona da seguinte maneira. Digamos que hoje eu tenha estudado citologia. Aí eu vi, por exemplo, organelas citoplasmáticas. Eu estudei hoje essa matéria. Amanhã eu vou fazer uma revisão rápida de 5 a 10 exercícios. Vou fazer 5 a 10 exercícios para relembrar a matéria que eu vi ontem. O meu segundo dia de revisão, ele vai acontecer daqui a uma semana. Ou seja, eu estudei hoje, amanhã eu vou fazer uma revisão. Eu vou contar a partir de hoje 7 dias. E aí, daqui a uma semana, digamos que hoje seja segunda-feira. Na próxima segunda, eu vou fazer a minha segunda revisão.
E daqui a um mês, eu vou fazer o meu terceiro dia de revisão. Então, o método 3D é isso. São revisões espaçadas para você relembrar um conteúdo que você já viu e você fixar na sua memória. Tem outras coisas que precisam ser feitas durante o processo de revisão, mas eu vou fazer um vídeo à parte te ensinando a fazer revisão. Mas eu te expliquei aqui que você precisa fazer revisões e precisa ter um método para isso. A sétima coisa que você precisa ter é um material de estudo. Por exemplo, atualmente eu tenho usado apostilas do poliedro. Eu uso apostilas do poliedro, eu tenho um site fixo já para listas de química e de biologia, e eu estudo matemática pelos livros de matemática Paiva. Então é isso que eu uso. Eu tenho alguns professores que eu assisto aula no YouTube, o que eu mais tenho acompanhado para biologia agora é o professor Guilherme Goulart, que eu gosto de todas as aulas dele. Eu acho que ele explica muito bem, ele também aprofunda, te mostrando outras coisas, mas o que eu mais tenho gostado agora é que, assim, eu vejo que tem gente que não gosta dele, porque ele pode ser um pouco rude falando, assim, ele é bem direto, ele fala na lata, ele não fica endossando pra que você goste daquilo que ele tá falando, não, ele fala a verdade pra você, e é aquilo que você tem que ouvir, sabe? Que é o professor Pedro Assad. Cara, excelente. Ontem eu tava estudando uma matéria que era de DNA e imunologia. De quebra, ele ainda ensinou sobre o corticoide. E aí eu fiquei assim, cara, ele aprofunda tanto e ele não dá uma aula superficial, sabe? Ele realmente aprofunda e vai te passando conhecimento assim, ó, conhecimento em cima de conhecimento, e ele não fica ali só no DNA. Não, ele falou de corticoide. E aí eu, de quebra, eu já fui lá e eu falei assim, não, agora tem que aprender sobre corticoide. Aí eu fui ver o funcionamento do corticoide. E a oitava coisa que você precisa ter, que é a última, que também é necessária, assim, eu não falo imprescindível como as outras coisas, mas é uma coisa necessária que você precisa ter e que vai te ajudar no seu desempenho, que é ter um meio de organização dos seus estudos. Atualmente, eu uso Notion, um Notion de estudos, que geralmente eu divulgo para as pessoas, você pode ir lá, é só mudar a capa, porque é rosinha, mas você pode ir lá e mudar a capa, mudar algumas coisas, para ficar a sua cara, para ficar mais simples. Mas, por exemplo, lá eu tenho meu cronograma semanal, eu tenho os meus materiais organizados direto, com link direto pro Drive, eu tenho o meu calendário de revisão, então isso é uma coisa muito necessária e que me ajuda a ter uma clareza das coisas que eu preciso fazer. Lá eu organizo já direto, eu pego a partir do meu cronograma semanal, eu já pego as matérias que eu vou estudar na semana e coloco lá, pra eu não ter que ficar acessando o meu cronograma toda hora e tendo que ver, qual matéria, ficar abrindo toda hora. Não, eu já pego ali no domingo, organizo todas as minhas matérias da semana no meu Notion, então quando eu vou estudar, a única coisa que eu preciso fazer é abrir ele. Ah, Bruna, eu não sei usar o Notion. Cara, você pode ter um planner semanal. Você pode ter um caderninho, um planner. Você pode pegar numa folha branca e anotar, essa semana eu tenho que estudar isso, isso, isso e isso. O meu cronograma semanal é esse. Mas você tem que ter algum meio ali de se organizar e ter uma clareza na hora de estudar, sabe? Você tem que olhar e falar, é isso aqui que eu tenho que fazer. Então, você ter um meio de organização é realmente algo muito necessário e que você precisa ter. Assim, eu não falo imprescindível. Eu acho que é imprescindível. Eu acho que tudo aqui é imprescindível, gente. Eu acho que tudo aqui é necessário. Método de revisão, atividade física, apoio psicológico, como eu falei, é opcional, mas eu acho que também é muito necessário. Rotina, já falamos aqui que é imprescindível. Cronograma semanal, você tem que saber o que estudar na semana. Cronograma de matérias, você precisa de orientação. Material de estudo, é claro, você precisa ter exercício. E Notion de organização, porque você precisa se organizar nos seus estudos, sabe? Não dá pra ficar contando com a sua memória. Sua memória já tá sendo bombardeada com um montão de matéria. Então, se você puder externalizar algumas coisas para facilitar a sua vida, né, e colocar num papel para você não precisar ficar lembrando, você só olhar e já lembrar ali olhando, então isso facilita a sua vida. Então, essas são todas as coisas que você precisa ter, todas elas são imprescindíveis, como eu falei, né? Eu falei, não é necessário. É assim, é imprescindível, você precisa ter todas elas. Aqui eu não contei como eu estudo, eu te contei o que você precisa ter para você começar a estudar. Eu vou fazer um próximo vídeo onde eu vou te contar como eu estudo na prática. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha te ajudado e tenha te dado uma clareza sobre as coisas que você precisa ter para você começar a estudar sozinho. Eu tô aqui com você porque você precisar. Se você tiver alguma dúvida sobre as coisas que eu falei aqui, ou alguma dúvida sobre, como eu estudar, Bruna, eu tô perdida em tal coisa, não sei como fazer isso, pode falar aqui, pode me mandar mensagem no Instagram, pode me mandar mensagem no TikTok, eu vou responder, eu realmente respondo todas as mensagens. Às vezes demora um pouquinho, porque é muita mensagem, mas eu sempre respondo todo mundo, tá bom? E eu te vejo em um próximo vídeo. É isso, beijo!